Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventista@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Pai amado, nesta hora nós queremos aquietar o nosso coração diante da Tua presença. Assim como Elias enfrentou dias de medo, cansaço e crise, nós também carregamos lutas que muitas vezes ninguém vê. Por isso, antes de qualquer palavra deste estudo, nós pedimos: fala conosco de maneira profunda e verdadeira. Que não busquemos apenas emoções fortes ou experiências passageiras, mas uma fé firme, madura e sensível à Tua voz, até mesmo no silêncio. Tira de nós toda distração, toda pressa e toda resistência ao Teu chamado. Também colocamos diante do Senhor os pedidos de oração deixados nos comentários, as famílias aflitas, os enfermos, os cansados emocionalmente, aqueles que estão desanimados na caminhada espiritual e os que pensam que já não conseguem continuar.
visita cada vida com o teu cuidado e renovação. E que este estudo não seja apenas informação, mas transformação. Dá-nos discernimento para enxergar as entrelinhas da tua palavra e coragem para obedecer aquilo que o Senhor revelar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando a lição 7, a oração na prática. Hoje é domingo, 10 de maio, e o tema de hoje, Elias, orando em meio à crise. Elias foi fiel a Deus em tempos difíceis quando o rei Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto do Monte Carmelo, em 1 Reis capítulo 18. No auge dessa história extraordinária, Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. Foi um momento inesquecível na história de Israel, e é por isso que a súbita mudança dos acontecimentos na sequência do relato nos toma de surpresa. Irmãos, o texto fala da fidelidade de Elias, mas quase não enfatiza que Israel vivia uma apostasia coletiva. O Carmelo não foi um evento espiritual, foi confronto entre verdade e sistema corrompido. E atenção, grandes vitórias espirituais não impedem crises emocionais logo depois. Para respondermos a primeira pergunta da semana, vamos ler então 1 Reis capítulo 19, versos 1 ao 18. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo agora, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida.
Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Observando especialmente as orações de Elias e a maneira como Deus interagiu com ele, o que provocou o desânimo de Elias? Em que a resposta de Deus foi diferente do que aconteceu no Monte Carmelo? Irmãos, Elias não entrou em crise só por medo de Jezabel. A frustração veio porque o povo viu o milagre, mas não mudou de fato. E aqui fica o alerta. Manifestações espirituais impressionam, mas nem sempre transformam corações. A autora comenta sobre essa pergunta que ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estado emocional, mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus, ele permitiu que, no momento de exaustão, o medo da morte abafasse sua fé. O mais impressionante é que, ainda que Elias tenha cedido ao desânimo e à desesperança, Deus se dirigiu ao seu servo com ternura e cuidado, fornecendo alimento e água, de tal modo que pôde caminhar durante 40 dias e 40 noites. E, quando Deus finalmente se revelou, foi de maneira muito diferente da anterior. Irmãos, Deus não começou repreendendo Elias. Ele começou cuidando dele. Isso desmonta a ideia tóxica de que todo cansaço é falta de fé. Outro detalhe forte, Deus trocou o espetáculo do Carmelo pelo silêncio. Nem toda manifestação divina vem com fogo e barulho. Às vezes, em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. E isso fortalece a fé, e sentimos que Deus está perto de nós. Mas está um perigo aqui, irmãos, condicionar a presença de Deus a experiências fortes. Fé madura não vive apenas de emoções espirituais intensas. Cuidado! Em outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las, sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos e sábios do que os nossos. Assim como há muitas coisas na criação que não compreendemos, não deve nos surpreender que muitas ações de Deus também estejam além do nosso entendimento. Irmãos, cuidado para não usar os caminhos de Deus como desculpa para nunca refletir ou questionar. Elias questionou, Jó questionou, Davi questionou. O problema não é perguntar, é querer controlar Deus. Deus, o nosso Pai bondoso, sabe exatamente do que precisamos. Como podemos nos aquietar, confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele e em todas as circunstâncias? É a pergunta para nossa reflexão. Irmãos, aquietar-se não significa fingir força. Elias teve medo, chorou e quis desistir. E Deus não o abandonou. O texto deixa uma lição silenciosa. Deus não exige perfeição emocional para continuar sustentando os seus filhos. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White. Lições importantes nos são apresentadas na experiência de Elias. Quando no Monte Carmelo fez oração para que chovesse, foi provada sua fé, mas ele perseverou em fazer conhecida a Deus sua petição. Se tivesse cedido ao desânimo na sexta vez, sua oração não teria sido atendida, mas perseverou até que viesse a resposta. Temos um Deus cujos ouvidos não se acham fechados às nossas petições.
e se provarmos sua palavra, ele honrará a nossa fé. Ele quer que todos os nossos interesses estejam entrelaçados com os seus interesses, e então certamente nos abençoará, pois não daremos a nós mesmos a glória quando a bênção nos pertencer, mas daremos a Deus todo o louvor. Deus nem sempre atende às nossas orações na primeira vez que o invocamos, pois se assim fizesse, poderíamos achar muito natural termos direito a todas as bênçãos e favores que nos concedeu. Em vez de examinarmos o coração para ver se cultivamos qualquer mal, se condescendemos com qualquer pecado, nos tornaríamos descuidados, deixando de reconhecer nossa dependência dele e nossa necessidade de seu auxílio. Elias humilhou-se até estar em condições de não atribuir a si mesmo a glória. Essa é a condição sob a qual o Senhor ouve a oração, pois então daremos a ele o louvor. O costume de se elogiar pessoas resulta em grande mal. Um elogia o outro e assim as pessoas são levadas a julgar que lhes cabe glória e honra. Quando vocês exaltam o ser humano, criam uma armadilha para a sua alma e fazem exatamente o que Satanás deseja. Somente Deus é digno de ser glorificado. Quando Elias examinava o coração, parecia tornar-se cada vez menor, tanto em sua própria perspectiva quanto aos olhos de Deus. Dava a impressão de que ele não era nada e Deus era tudo. E quando chegou a ponto de renunciar ao próprio eu, ao mesmo tempo que se apegava ao Salvador com sua única força e justiça, veio então a resposta. Vidas que Falam, 25 de julho. O céu não está fechado para as orações fervorosas dos justos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. No entanto, o Senhor, de maneira extraordinária, ouviu as petições dele e atendeu-as. O único motivo de nossa falta de poder para com Deus terá que ser achado em nós mesmos. Se a vida interior de muitos que professam a verdade lhes fosse apresentada, eles não se orgulhariam de ser cristãos. Não estão crescendo em graça. Uma oração apressada é proferida de vez em quando, mas não existe comunhão real com Deus. Se queremos fazer progresso na vida espiritual, precisamos orar muito. Oração, página 210. Nós chegamos ao final do estudo de hoje e a lição de Elias deixa um recado forte. Até os servos mais fiéis passam por dias de cansaço, de medo e silêncio. Mas Deus continua presente, não apenas no fogo do Carmelo, mas também na brisa suave que sustenta a alma cansada. Que nesta semana você permaneça firme, mesmo quando não entender todos os caminhos do Senhor. Continue orando, continue confiando e não desista da caminhada. E eu quero também agradecer com muito carinho a todos os irmãos e amigos que têm apoiado esse ministério financeiramente. Cada contribuição ajuda este conteúdo a continuar alcançando vidas. E para aqueles que desejarem contribuir, o apoio pode ser enviado voluntariamente. Deus abençoe cada ofertante e recompense a sua generosidade. Não esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar este estudo e seguir conosco nos próximos encontros. Uma feliz e abençoada semana para você e sua família. Um forte abraço e fiquemos todos com Jesus. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso